quem não me conhece ainda, eu sou Malu, eu sou psicóloga e a vida toda, desde os 10 anos, eu descobri os contos, os mitos e as lendas. E foi essa descoberta que me fez caminhar nas minhas escolhas de profissional. Então, primeiro eu fui fazer história, depois eu fui fazer psicologia, sempre trabalhando com mitos, com metáforas, com linhas analíticas que possibilitassem a inclusão dessas histórias, né, essas narrativas. E estudei bastante Campbell, e sempre foi a minha forma de expressão, eu acho, nesse mundo, nesse lugar que eu me sinto mais à vontade. Então, estou muito feliz de poder estar aqui hoje, principalmente porque no início desse projeto, né, quando nós pensamos em levar nesse momento, principalmente nesse momento que a gente está sendo mais solicitado enquanto humanidade a se olhar, a se cuidar, a gente pensou em promoção de saúde através de diversos saberes. Então, eu vou hoje escolhi 2 contos para falar com vocês. E por que a gente pensa em promoção de saúde quando a gente vai falar de contos, né? Porque da mesma forma que a gente, principalmente quem está acostumado com neurociência, com mindfulness, tem visto muito desenvolvimento cerebral, né? E como que a amígdala e como as partes, cada estrutura do cérebro vem se desenvolvendo e com a prática, com a contação de história é a mesma coisa. Então, os nossos ancestrais, lá atrás, assim que eles começaram a descobrir a linguagem e começaram a usar a linguagem como cultura, isso se tornou um instrumento importante na socialização do ser humano. Como é que os homens contavam histórias? Quando eles se sentiam seguros. Então, eles se reuniam ao redor do fogo, nas cavernas. Primeiro eles começaram a pintar as histórias deles, né, nas artes rupestres. Depois eles contavam, eles socializavam essa história. E aí elas tinham algumas características bastante interessantes, que era apaziguar, aquietar, transmitir conhecimento, dar essa noção de segurança para que as pessoas pudessem descansar. Então, se a gente imaginar os guerreiros, era aquele momento em que eles tiravam as suas armaduras, em que eles depositavam as suas armas no chão e que ali eles iam compartilhar com os seus pares os feitos ou as derrotas daquele dia. Era alguma coisa que a gente não precisava guardar só para si. O ser humano tem essa necessidade da partilha. Não é à toa que a gente conta histórias para os nossos filhos, para as nossas crianças. E não é à toa que as crianças repetem inúmeras vezes a mesma história, e inúmeras vezes, e parece que não tem mais fim. E a nossa mente de adulto, muitas vezes, já está questionando, nossa, mas outra vez. E cada vez que aquela criança escuta aquela história, é novo. Porque naquele momento ela está escutando aquela história pela primeira vez. E é esse mesmo convite que é feito para vocês agora. Propositalmente, as 2 histórias que eu trouxe para a gente partilhar hoje aqui, são histórias que provavelmente vocês, que sejam da linha de yoga, sejam da linha de mindfulness, sejam da linha de meditação, já escutaram. Mas essas histórias, com certeza, traz conteúdos que, ao mesmo tempo, vão trazer uma noção de humanidade compartilhada, vão trazer uma noção de acolhimento e, principalmente, de tudo bem. Agora é o momento em que eu posso
soltar as minhas armas, tirar as minhas armaduras e me entregar. Então, o convite é para que vocês realmente se entreguem, não a mim e a minha história, mas a esse momento de autocuidado a cada um de vocês. Se entregue e com abertura e se permitam imaginar. Nós temos uma excelente ferramenta de promoção de saúde, que é o que nos possibilita acessar tudo que há de criativo na nossa psique, que é a imaginação. Quando a nossa imaginação ela é criativa, então realmente é como se estendesse um portal e pudesse fluir, jorrar esse aspecto, essa instância saudável do nosso ser. Então, não é necessário nada diferente. Eu vou compartilhar uma tela com vocês, enquanto eu vou contando as duas histórias, e depois nós vamos fazer uma roda de conversa. É só isso que a gente vai fazer daqui para frente. E aí, quando eu estava falando na roda de conversa, eu me dei conta que, olha como é a tecnologia, né? Então, eu comecei falando assim que os nossos ancestrais se reuniam ao redor do fogo para poder contar as histórias. E eles faziam isso porque, em círculo, todo mundo podia se ver. Então, a gente podia ver o rosto de todo mundo e, dessa maneira, compartilhar essa humanidade, todo mundo trocar realmente, né? Hoje em dia, a gente não está mais sentado ao redor do fogo, nós estamos de frente um pelo outro, mas é sempre essa mesma noção de estarmos aqui. Então, não seria uma roda de conversa propriamente dita, né? Mas estamos todos olhando, trocando os nossos olhares para podermos interagir. Então, se vocês... Eu não consigo compartilhar, Karen? Didi? Didi. Tá? Não? Didi? Ah, tá desligado, Didi. Já, pode sim. Opa. Então, vamos lá. A primeira lenda, é uma lenda, e eu vou falar em primeiro lugar, é o nascimento do Buda. Na noite em que Siddhartha foi concebido, a rainha Maia sonhou que um elefante branco com 6 presas brancas entrou em seu lado direito. Como era a tradição, quando a sua mãe estava quase no fim da gestação, ela deixou o palácio do seu esposo e foi para o reino do seu pai dar à luz. No entanto, ela deu à luz no meio do caminho, em um jardim debaixo de uma árvore robusta. A criança que nasceu recebeu o nome de Siddhartha, que quer dizer aquele que atinge seus objetivos. Gautama significa condutor de gado. E durante as celebrações do nascimento do menino, um eremita de nome Asita, retornando de uma viagem das montanhas, anunciou que aquela criança iria se tornar um homem santo, um governante universal, ideal. O tempo foi passando e Siddhartha foi educado pela irmã mais nova de sua mãe. Como mandava a tradição, ele foi destinado por nascimento para uma vida de príncipe e tinha 3 palácios de ocupação sazonal construídos especialmente para ele. O seu pai, desejando que o filho tivesse o destino de ser um grande rei e preocupado com que seu filho se desviasse do caminho por aquela profecia do sábio logo no dia do seu nascimento,
Tentou proteger o filho de ensinamentos religiosos e do conhecimento do sofrimento humano. Quando chegou à idade de 16 anos, o pai do Siddhartha arranjou-lhe um casamento. Diz a tradição que a sua esposa deu à luz a um filho. E Siddhartha passou, então, até os 29 anos da sua vida como um príncipe. Embora seu pai garantisse que a Siddhartha fosse fornecido tudo o que ele precisaria, ele começou a sentir um incômodo, uma inquietação, e ele percebeu que tudo que ele pudesse ter da vida material não era suficiente para que ele se sentisse satisfeito com a vida que ele estava levando. E, apesar de todos os esforços que o pai dele fez de esconder da visão dele doentes, moribundos e todo o sofrimento presente no mundo, aos 29 anos de idade, Siddhartha saiu do seu palácio para encarar as suas inquietações. E então ele viu um homem velho. Quando seu cocheiro explicou para ele que todas as pessoas envelheciam, o príncipe viu que ele tinha chegado o momento dele abandonar o palácio e seguir em frente para descobrir coisas mais além. Nesses encontros, que ele fugia do palácio para conseguir descobrir o mundo, ele avistou um homem doente, um corpo em decomposição pela morte e um asceta. Essas visões o deprimiram e marcaram profundamente, o que lhe deu motivo de esforço para tentar superar a doença, a velhice e a morte. Depois de muito peregrinar, Siddhartha e um grupo de companheiros, eles tornaram ainda mais intensas suas práticas de yoga e tentaram viver de uma maneira ainda mais austera, chegando a ponto de imaginar que eles encontrariam a iluminação através da privação de tudo que fosse material, inclusive de alimento. Então, eles passaram a ingerir apenas uma folha de vegetal por dia. E num desses momentos em que ele estava nesse jejum, ele foi se banhar no rio e ele quase desmaiou e quase morreu afogado. E aí isso despertou nele um sentimento de que tinha alguma coisa errada. E aí ele como que recuou, reviu tudo o que ele estava fazendo e recomeçou um novo caminho. Nesse momento, ele se lembrou do pai, de uma visão que ele teve do pai na infância, que era o pai trabalhando e arando um campo. E aí ele ficou tão focado nessa imagem, ele ficou tão dentro dessa lembrança, concentrado, que nesse momento ele atingiu a iluminação. Então eu vou pedir para que vocês guardem um pouquinho essa história a lenda do Buda, e aí em seguida nós vamos comentar, eu vou contar o nascimento da flor de lótus. Esse é um mito do hinduísmo. Um dia, reuniram-se para uma conversa à beira de um lago tranquilo, cercado por belas árvores, 4 lendários irmãos. Eram eles o fogo, o ar, a água e a terra. Como eram raras as oportunidades desses irmãos estarem juntos, eles estavam muito felizes e eles resolveram desfrutar daquele encontro. Num primeiro momento, eles lamentavam que os ofícios a que eles estavam presos estavam consumindo todo o tempo que eles tinham para ter tempo livre para poder ter esses encontros familiares.
Mas então a água lembrou a todos que eles estavam cumprindo a lei divina e que este era um trabalho que podia lhe dar o maior dos prazeres. Então, eles se contentaram e resolveram confraternizar naquele momento em que eles podiam estar juntos. E aí eles falaram a respeito de tudo que eles tinham construído, de tudo que eles haviam destruído no mundo, que era parte da sua missão, dos seus afazeres. E então, eles se lembraram também de como os homens que eles haviam ajudado a formar, dando tudo de si, como os homens estavam esquecendo da gratidão, como os homens estavam destrutivos. E, num primeiro momento, eles pensaram em castigar os homens severamente, deixando de ajudá-los. Mas, por fim, eles repensaram e falaram: não, nesse encontro que estamos, nós 4 reunidos, nós vamos apenas pensar coisas boas. Então, antes de se despedir, eles decidiram deixar uma recordação como forma de lembrança para todos os humanos e para eles mesmos daquele encontro. Eles ficaram pensando no que poderia ser. Então, começaram as sugestões. Então, eles pensaram: que tal se fosse um ser vivo que viesse da água, crescesse em direção ao céu? Talvez um vegetal? Então, eles decidiram que eles iriam criar uma planta e que essas raízes que essa planta teria raízes muito profundas na terra e que ela cresceria pela água e chegaria à sua plenitude no ar. Cada um deles resolveu dar o melhor de si para formar essa nova planta. Então a terra foi a primeira e disse: eu darei o melhor de mim para alimentar essas raízes. A água foi a próxima e falou: eu fornecerei a seiva que corre nos seus seios para trazer-lhe a força para o crescimento das suas hastes. E eu cercarei com as minhas melhores brisas, dando-lhes a energia e atraindo muitas flores, disse o ar. E o fogo, então, para finalizar o projeto, escolheu que o melhor que tinha a oferecer era o calor, através do calor do sol, trazendo então a beleza das cores e o impulso de desabrochar. Juntos, puseram-se a trabalhar, detalhe a detalhe, na sua criação conjunta. Quando finalizaram a sua obra, puderam se despedir em alegria, deixando sobre o lago a beleza da flor que se abrira para o sol nascente. Assim, em vez de punir o ser humano, os 4 irmãos deixaram-lhe uma lembrança da pureza da criação e da perfeição. Assim que os 4 elementos se separaram, a flor de lótus reinou no lago, com uma beleza imaculada. É essa a lenda sobre a origem desta incrível flor, pura e bela, por mais difíceis que as condições estejam, mesmo nas mais difíceis e obscuras circunstâncias. Então, são essas as 2 histórias. Ao meu ver, elas estão interligadas e uma complementa a outra. Agora eu queria que a gente pudesse abrir todos os microfones e que vocês me ajudassem a elaborar essa roda de conversa nesse minuto, tentando entender um pouco por que a escolha desses 2 temas e o que eles têm desse momento de parecido com o que a gente está vivendo. O que a gente pode tirar de saúde dessas 2 histórias? É isso mesmo. Então, acho que você pegou bem o cerne da intenção, que depois o convite é esse mesmo, para que a gente possa olhar para a nossa história pessoal, porque aí nós temos uma fonte de sabedoria e que nos guia para aquilo que nós precisamos nesse momento.
é essa voz interior. Uhum. Mas muito obrigado. Tem mais algumas coisas também que eu gostaria de ressaltar. Vamos lá, então, Ideli. Você é assim é até, né, dá vergonha, porque você é a contadora de história, né? Então, Não, eu amei o que você fez. Nossa, lindo, só aquela imagem ali já é tão maravilhoso, é um cuidado, né? A beleza é um cuidado. E assim, 3 coisas me marcaram que foi assim, eu sair do meu mundo, né? Porque ele saiu do mundo dele, ele teve essa ousadia, né? E de se aventurar. E depois, assim, o que eu achei maravilhoso foi assim ele contemplar a folha, parar a atenção e ficar. Daí ele se iluminou, né? Então, como seria isso? A gente parar para averiguar aquilo que muitas vezes nos incomoda, que a gente faz no mindfulness, né? A gente olha, a gente aceita, a gente recebe, né? Isso me marcou também. E depois os elementos dando o melhor deles. Então, como seria viver dando o melhor, né? Então, acho que esses foram os pontos que me chamaram a atenção. legal, Ideli, muito obrigada. Isso mesmo, a gente vai. Tem muitas preceitos do mindfulness, claro, né? Porque é a origem do budismo. Então, a gente vai encontrando, principalmente aquele tripé mindfulness da intenção, atitude e intenção, atenção, intenção e atitude, e a gente vai podendo apontar, né, ao longo dessas duas histórias, esses 3 preceitos. Muito obrigada. Legal você trazer isso dessa forma, Fran, porque, veja bem, o nosso trabalho, o nosso propósito chama Cuidando do Cuidador, né? E todos nós que estamos aqui somos cuidadores e escolhemos ser cuidadores muitas vezes. Enquanto humanidade nesse momento, nós estamos partilhando da necessidade de cuidar uns dos outros. Mas nós, provavelmente, a maior parte de nós, escolhemos isso enquanto atuação no mundo, né? Mas eu acho que é muito interessante a gente lembrar do autocuidado, porque a gente tem uma tendência a se entregar completamente. E é mais ou menos o momento que o Buda percebe que ele ia se afogando e ele precisava dar um passo atrás para ele poder. Eu acho que isso é fundamental da gente perceber, né? É esse grau de consciência que a gente pode ter para que a gente consiga acessar o melhor que a gente tem. A flor de lótus sempre vai brotar, mas a gente precisa saber dar esse autocuidado. Eu agradeço muito vocês partilharem isso comigo e eu faço um convite, então, durante a semana, que vocês possam dar asas a essa imaginação. Talvez lembrando de histórias que vocês ouviram quando criança, das pessoas que nutriam vocês, que cuidavam, que aconchegavam vocês e que possam dar esse alento nesse momento. Ou histórias que vocês contavam e que vocês percebiam que tinha esse mesmo significado, de espantar os medos, de diminuir o tamanho daqueles opressores, daqueles inimigos, daquelas sombras que nos assustavam, né? E é olhar para dentro, né? É buscar essa conexão com essa raiz e deixar que essa seiva se espalhe, deixe essa haste bastante forte para que a gente possa, de novo, brilhar ao sol, né? Agradeço muito mesmo a oportunidade de estar aqui com vocês.
Desejo uma excelente semana para cada um de vocês e havendo oportunidade, havendo uma vontade, que vocês possam contar histórias para aqueles de quem vocês estão cuidando. Nesse momento em que, principalmente pensando em que estamos dentro das nossas casas, nessa reclusão, né? Sempre contar história, sentar e contar história é sempre uma opção. Muito obrigada. Boa semana, beijo para vocês.